Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de junho de 2021. Como surgiu a vida na Terra? Cientistas acreditam ter descoberto o elemento-chave. Parte 2. Uma equipa de investigadores da Ludwig-Maximilians-Universität, na Alemanha, mostrou que pequenas alterações nas moléculas de transferência de Arnitat permitem que se autoagrupem numa unidade funcional que consegue replicar informações exponencialmente. Uma equipa de biólogos alemães comprovou experimentalmente que as moléculas de ARN transportador poderiam ser o elemento principal na evolução da vida precoce no planeta. Sob certas condições, estas conseguem formar unidades funcionais e reproduzir a informação genética em progressão geométrica. A transmissão da informação genética é realizada sequencialmente. Primeiro, ocorre a transmissão do ADN para a ARN transcrição, e, depois, ocorre a síntese de proteína no molde de ARN translação. Durante a replicação, as proteínas copiam a informação genética codificada nas moléculas do ADN e guardada no núcleo da célula, distribuindo-a equitativamente entre as duas células filhas durante a divisão celular. Depois, o processo repete-se. O paradoxo deste processo é que, já na primeira etapa, os catalisadores de transcrição são enzimas, responsáveis por desenrolar a hélice de ADN e separar as cadeias de nucleótidos. Este é o exemplo clássico do problema da galinha e do ovo. As proteínas são necessárias para a transcrição da informação genética, mas a sua própria síntese depende da transcrição. No entanto, uma equipa de investigadores parece ter agora conseguido resolver este mistério. Os biólogos da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, Alemanha, comprovaram experimentalmente que pequenas mudanças em moléculas do ácido ribonucleico transportador ARN permitem-lhes efetuar de modo autônomo o autoagrupamento molecular que pode reproduzir informação. Desta forma, o ARN transportador, sendo um intermediário entre proteínas e ARN mensageiro, poderia ter sido um elemento-chave na evolução de formas precoces de vida. As moléculas do ARN poderiam ter interagido, formando um tipo de módulo de replicação, capaz de replicar informação exponencialmente. A nossa investigação de formas precoces de replicação molecular e a nossa descoberta da relação entre replicação e translação aproximam-nos da reconstrução da origem da vida, disse Dieter Braun, líder do estudo, em comunicado divulgado pelo Eureka Alert. Para que tal sistema funcione, é necessário um ambiente desequilibrado para o lançamento dos respectivos processos químicos e físicos. Por isso, todas as experiências incluíram uma sequência repetida de flutuações de temperatura. Cada experiência começou com um padrão, uma estrutura informacional composta por dois tipos de sequências centrais de ADN. Os investigadores demonstraram que, sob condições periodicamente alteradas, a estrutura binária do padrão consegue copiar-se repetidamente. Provavelmente, tal mecanismo de replicação existiu no microsistema hidrotermal na Terra primordial, disse Braun. Os cientistas sugerem que um ambiente favorável a tais ciclos de reações poderia ter aparecido em rochas porosas no fundo do mar, onde as flutuações naturais de temperatura estão ligadas às correntes de convecção. O artigo foi publicado em março na revista científica Elif.
Passados 150 da edição da doutrina espírita, a ciência evoluiu e o espírito André Luiz e a psicografia de Francisco Cândido Xavier esclarece um pouco mais sobre a origem da vida, que seria o plasma divino. Segundo André Luiz, o fluido cósmico é circunflexo, o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indestruível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é circunflexo, o Criador de toda a eternidade. Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam, interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia quanto cada constelação guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica, com determinado teor energético, apropriado a certos fins. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se, desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e informação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os eletrões se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e, sob a pressão, espiritualmente dirigida, de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. As mônadas celestes a que se refere André Luiz é o princípio espiritual, que é um dos três componentes do universo, junto com Deus e a matéria. A respeito do conhecimento do princípio das coisas, esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem, aqui na terra. 18.0 O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. 19.0 O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus.
Comentário de Allan Kardec: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Balneário Gaivota, 10 de junho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.